Olá, pessoal, como estão? Hoje eu vim para a gente fazer a pintura dessa hortênsia, desse cachinho de hortênsia, assim de lado. Vamos ver? A pintura dessa flor, ela é bem tranquila, um pouquinho trabalhosa, porque olha só, são muitas pétalas. Mas esse conjuntinho de flores que forma esse cachinho de hortênsia, ele é bem tranquilo de pintar. Vamos começar essa pintura com azul caribe. Vou encher essas pétalazinhas aí embaixo. Depois de encher tudo isso com azul caribe, olha, gente, pegue pincéis pequenos. Não adianta você querer fazer isso aí com um pincel grande, você vai acabar borrando. Veja que eu enchi essa pétala maior quase toda com azul caribe e vou terminar ela com o azul bebê. Essa de baixo, essa menorzinha, eu enchi ela toda com azul caribe e já saí colocando um toquezinho de luz com azul bebê. Olha só, essa pontinha aí em cima de pétala, isso aí é uma florzinha. Essas pétalazinhas que eu tô pintando aí faz parte de uma única flor. Algumas foram pintadas recebendo mais a tonalidade do azul caribe, a região onde tem mais sombra, e os lugares de maior luz eu terminei de encher com o azul bebê. Agora com o azul marinho, pincel pequenininho, pincel número 2, cortado, lixado, eu tô colocando um pouquinho mais de profundidade nas sombras com esse azul marinho. Com o branco, eu vou colocando um toquezinho de luminosidade. Nessas que ficam assim mais embaixo, você pode estar colocando essa luminosidade com o branco ou com o próprio azul bebê. Eu só estou aí arrumando o azul marinho, que faz essas separações de pétalas e que dá mais profundidade para essas sombras. Olha só, tô acrescentando um toquezinho mais de luminosidade, reforçando essa separação dela, esse encontro dela com essa pinha. Aí, em cima também, colocar um toquezinho de branco. Essa região mais para a esquerda, ela ganhará um pouco mais de sombra, principalmente essa parte mais de baixo. A parte de cima, ela será bem mais clarinha. Olha só, essas pétalas aí faz parte de uma flor. Vamos pintar também. Quando a gente consegue identificar a flor inteira, é mais fácil de pintar. Quando a gente não consegue, então a gente tem que sair pintando as pétalazinhas soltas, assim, bem aleatório. Esse tom mais escuro que usei aí foi o azul caribe e esse mais clarinho foi o azul bebê. Estou colocando um pouquinho de sombra com azul caribe mesmo, em cima do azul bebê, e em cima do azul caribe eu vou colocar a sombra com azul marinho. Olha só, vou colocando o azul marinho e não vou me preocupando em emendar também essas tintas. Você pode deixar assim ela um pouquinho riscada. Não demais, mas pode deixar um pouquinho riscada. No azul bebê, eu fiz sombra com azul caribe. No azul caribe, fiz sombra com azul marinho. Serão essas tonalidades que vamos usar para todo esse cachinho, na pintura dessas pétalas. Depois de colocar toda essa sombra, tô só arrumando essa pétalazinha aí embaixo, que marcou o azul da parte de cima, manchou um pouquinho, eu tô arrumando. Nós vamos começar a colocar as luminosidades. Olha só, para essa pétalazinha aí lateral, eu tô colocando uma porçãozinha de branco, uma porçãozinha a mais de branco, com um pincelzinho número 2, redondo e cortado, ele não tá inteiro. Estou aprofundando a parte de cima dessa partezinha de pétala com azul marinho, separando, deixando ela bem melhor separada. E com branco, eu vou começar a colocar a luminosidade do azul bebê. Para o azul bebê, eu vou colocar a luminosidade com branco. Veja que eu vou colocando uma boa quantidade e vou deixando essa pétala assim bem esbranquiçada. Para esse azul caribe, eu vou colocar a luminosidade com o azul bebê.
para deixar essa luminosidade mais discreta mesmo, não tão esbranquiçada quanto a que colocamos nessa pétala ao lado. Olha aí, essa parte de cima também receberá a luminosidade com azul bebê. Pode deixar um pouquinho riscadinho, faça uso de pincel número 0, pincel número 2, no máximo pincel número 4. Aí, olha, eu estou colocando branco, a base dessa pétala foi o azul bebê e eu estou colocando a luminosidade com o branco. Coloquei um toquezinho de branco também nessa região mais afora, essa região de maior luminosidade. E assim fica essa outra florzinha. Agora, vamos pintar essa aí de trás. Como eu disse, nem sempre você vai conseguir identificar a flor inteira, principalmente nessa parte de cima, que vai aparecendo só partes de cada florzinha. Essas que ficam mais à frente, a gente consegue identificá-la por inteiro e fica até mais fácil de pintar. Eu enchi, olha, boa parte dessas pétalazinhas aí com azul caribe e estou terminando de encher ela com azul bebê. Pode emendar bem essas duas tonalidades, tá? Mas não vai sumir com o azul caribe que tá aí embaixo. Agora, com azul marinho, eu vou colocando sombra. Tá vendo? Vou aprofundando esses cantinhos que já estavam um pouquinho mais escuro. Para todas essas regiões mais triangulares, assim, ó, que fica por baixo, uma pétala por baixo da outra, eu vou colocando o azul marinho, deixando ainda mais profundo. Com o branco, eu vou colocando nas regiões onde já estava mais clarinho, nas bordas das pétalas. Vai emendando isso aí, tendo cuidado de não crescer demais esse branco, de forma que vai sumir as outras tonalidades que você colocou. Isso aí é um pincel número 2, redondo, cortado. Ele tá me ajudando bastante a colocar esse branco mais para as pontinhas mesmo das pétalas, sem trazer demais para esse centro. Tô colocando, tô puxando um pouquinho, levemente puxando. Não precisa crescer demais. Veja que a gente vai ganhando boa separação para elas. Você pode estar trabalhando uma a uma dessas pétalas. E você não vai se perder no seu desenho e vai ver que não é assim tão difícil de pintar a hortênsia dessa forma. É sim um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil, porque você vai apenas encher cada uma dessas porçõezinhas. Aquelas que levam mais luminosidade, você pode estar fazendo assim, ó, pintando uma parte com a cor mais escura e terminando com a cor mais clarinha. Essas são algumas pétalazinhas que tem aí. Eu comecei enchendo com o azul caribe e terminei enchendo com o azul bebê. Agora, com o azul marinho, eu vou fazendo as sombras das partes que se encontram embaixo das outras pétalas e vamos emendando bem isso aí, olha, vamos puxando, olha só. Aí, eu coloquei uma porçãozinha do azul caribe mesmo, ela já está mais afora, está num espaço de maior luminosidade. O toquezinho que eu coloquei de azul marinho foi quase nada. Agora, com o branco, pincel 0, eu tô colocando a emenda da parte de lá e de cá, porque isso aí é uma pétala só, ela dá a volta, ela tá com um movimento aí circular. Então, eu coloquei o branco passando do lado de lá para o de cá. Cuidado com essa região aí em cima, que ela é muito pequenininha, são pontinhas de pétalas que estão aparecendo, para você não sair borrando tudo. É um trabalho mais cuidadoso, assim, mais devagar, você não dá para você fazer isso aí correndo. Por essa razão que eu preferi colocar esse cachinho e depois trazer o outro, para a gente não fazer uma pintura muito corrida e você se perder, não entender direito. Olha só,
esse pequeno pedaço de pétala, eu coloquei para ele todas as tonalidades. Essa outra maiorzinha também coloquei todas as tonalidades que estamos usando. E quais são elas? Azul Caribe, azul bebê, azul marinho e branco. Apenas isso. Olha só essas daí, vou enchendo elas com azul Caribe e vou terminar com azul bebê. Essas outras duas eu enchi tudo com azul Caribe. Agora eu vou colocar um pouco de sombra, uma sombra mais profunda com o azul marinho. Essas tintas ficam bem emendadas. Pode deixar assim um pouquinho riscado, mas levemente. Com o branco agora, eu vou colocando, olha, luminosidade para isso aí. Essa luminosidade, ela fica mais para as pontinhas, fica bem mais intensa nas pontinhas, e você pode ir puxando ela, deixando um pouco riscada. Como eu disse, cuidado para não crescer demais esse branco. Olha que eu vou colocando também aí. Veja que nesse escuro ele dá uma apagada, mas não vai sair emendando tudo não, não se preocupe. Ainda vai dar pra gente ver as separações dessas pétalas. Tô marcando um pouquinho mais, deixando um toquezinho riscado com azul marinho, só uma sujeirinha de pincel. Olha, gente, geralmente essas tintas que eu tô pegando, com exceção de quando eu tô enchendo aí esses espaços, eu tô colocando só uma sujeirinha no pincel. O azul marinho é só uma sujeirinha, quase nada. Para essas outras porções que vamos pintar, eu enchi a parte de cima com o azul bebê. E essa parte de baixo estou terminando com o azul Caribe. Veja que eu já pintei várias porções, não pintei apenas uma. Mas se você achar que você pode se perder na hora dessa pintura, vá fazendo uma a uma. O importante de você perceber é que a parte de baixo, a parte em que ela fica se escondendo atrás de outras pétalas, fica mais escuro. E essa parte de cima, onde ela está mais afora, mais aberta, recebe mais luminosidade, recebe as tonalidades mais clarinhas. Veja só, estou colocando branco aí. Estou misturando essas tonalidades que já estavam pintadas, porém, sem puxar demais. Para essa outra região, vou fazer a mesma coisa. Vou colocando a porçãozinha de branco, pincel pequenininho, pincel número 2. Bem cortadinho, lixado. Nessa outra porçãozinha também, vou colocar o branco aí da parte de cima. Veja que essas pétalas estão assim bem separadas. Com essas tonalidades, dá pra gente fazer um bom trabalho nesse cachinho de hortênsias. Até então, não pintamos nenhuma florzinha ainda de frente. Estou pintando essas que estão assim mais laterais. Olha só, eu tô colocando o azul marinho, aprofundando mais as separações dessas 3 pétalas que estão caindo uma sobre a outra. E esse espaçozinho aí de separação entre elas pode deixar assim bem escurinho mesmo, quase que um contorno. Agora vamos pintar essa aí. Olha a porção dela que eu pintei com azul Caribe e todo o restante eu vou encher com o azul bebê. A preferência são as emendas, lembra? Primeiro a gente faz as emendas das tonalidades para que uma não vá secando e depois fique difícil de emendar a outra. Terminei isso aí com o azul bebê, vou manchando inicialmente com o azul Caribe mesmo. E agora, vou pegar o azul marinho e colocar as profundidades dessa primeira florzinha que estamos pintando, assim, bem de frente, não é? Veja que eu vou deixar um pouquinho riscado, levemente riscado, saindo desse centro, e vou aprofundar essas separações de pétalas. No em volta,
a luminosidade do em volta delas, eu vou colocar com o branco. Quando você estiver pintando a hortênsia fantasia, né, aquela que a gente enche um todo e sai colocando formando várias florzinhas sobre a parte que a gente enche na tonalidade que a gente quer para ela, você pode colocar elas com 4 pétalas, pode colocar com 5. É porque quando a gente tá começando, às vezes colocar com 4 pétalas fica mais difícil do que colocar com 5. Se sobrar algum espaço, você pode colocar outra mais com 6 pétalas, enfim, o importante é você formar uma florzinha ali. Quando a gente tá pintando ela assim mais um pouquinho voltada para o real, aí elas aparecem realmente com 4 pétalas. Raramente você vai encontrar alguma que apareça 5 pétalas nela, nessas florzinhas. Olha só, gente, as luminosidades que eu estou colocando aí com o branco para formar essa primeira florzinha que estamos fazendo aí bem de frente. Estou aprofundando isso aí com azul marinho. Vou determinar um espaço mais escurinho para esse centro. Olha só, colocar um pouquinho de azul marinho aí. Agora, com o azul Caribe, eu vou colocar como se fossem umas bolinhas. Colocar um pouquinho de luminosidade com o azul bebê. E vou colocar também uma pequena porção sobre isso de amarelo bebê. Não é para ficar amarelo isso aí, mas é para ficar uma misturinha do amarelo com o azul. Olha só, que o amarelo ele chega aí, mas a gente olhando não dá a impressão de que é amarelo em si. Fica levemente esverdeado, mas é assim mesmo que é para ficar. Agora vamos pintar essas outras porções, todas, encher tudo mesmo com o azul bebê. Essa região aí de cima, eu vou deixar ela com a carga maior de luminosidade. Por essa razão que as enchi todas com o azul bebê. Nesse encontro delas, olha, nessas quininhas, eu vou colocar uma sombra com o azul Caribe. Vou aprofundar alguns pontinhos, não todos, com o azul marinho. Olha só, nesses cantinhos assim mais profundos, que requer um tantinho mais de sombra, eu vou colocar um pouquinho do azul marinho, menos que no outro lado, nas outras pétalas. Tá vendo que é bem pouquinho, a sombra aí está bem suave e é essa a intenção. Deixar mais luz em cima dessas pétalazinhas que vamos pintar agora. Feito isso, você pega o branco e começa a colocar luz. Aí é uma grande pétala que eu tô contornando da parte de cima, trazendo até essa região embaixo. Nessa hora de fazer esse contorno, faça com o pincel zero. Na hora de você colocar o branco, como eu estou colocando aí agora, que é um espaço maior, mais tranquilo, você pode estar colocando com o pincel 2, pincel 4, tinta só na quina do pincel vai lhe ajudar, bem pouquinha tinta. Isso aí é o branco que eu estou usando e vou passar em todas essas pétalas. Agora, vamos dar sequência pintando mais essa porção aí, olha, tudo novamente com azul bebê. Depois de encher tudo isso com azul bebê, eu vou fazer aquele mesmo processo. Vou vir com o azul Caribe, escurecendo essa partezinha, esse encontro de pétalas, essa separação, fazendo essa separação delas. Principalmente, deixando mais escurinho esses lugares assim, mais triangular, tá vendo? Essas quininhas. Esses lugares que eu digo que requer um pouco mais de profundidade. Vou fazer isso em todas elas. Depois de colocar essa primeira sombra, eu vou vir com o azul marinho e vou começar a colocar uma sombra mais marcada. Dar um pouco mais de profundidade a essas regiões que requer mais sombra mesmo. Olha só, essa parte aí embaixo eu já vou deixar ela bem mais marcada.
ela é uma partezinha que está assim mais por trás. Então, luminosidade que chega aí é menor. E logo, a sombra também será maior. Para esses outros lados mais abertos, eu vou colocar só uns toquezinhos, pouca coisa. Quanto mais vai para cima, eu coloco menos. Quanto mais vem para baixo, eu coloco mais. Olha só, essa daí eu já vou deixar ela bem mais marcada. Ela está na parte de baixo, numa região onde chega menos luminosidade, nós colocamos maior sombra. E veja que com esses detalhezinhos a gente consegue ir separando muito bem todas essas pétalas. Essa daí está uma quininha fora. Vou colocar essa boa porção de branco, ela requer mesmo luminosidade. E vou sair colocando a luminosidade de todas elas, do mesmo jeito que fizemos nas outras. Tá vendo? Coloco uma boa porção de branco por essa parte mais afora, emendo esse branco. Você pode ir deixando essa borda mais irregular ou mais lisinha, mais desenhada. Olha só, aí eu fiz uma boa porção assim, bem mais lisinha. Para o lado direito, eu já coloquei um pouco mais irregular. Ambas as formas ficam boas, mas vai muito da flor que você, do cacho de flor que você escolheu para pintar. Vamos pintar esses daí, essas porçõezinhas aí, tudo com azul caribe. Vamos colocar o azul marinho já como a sombra deles. Para essa região aí, eu vou deixar bem escurinho, porque tá mostrando umas pétalas lá por trás. Debaixo dessas flores que estão assim mais formadas. Então, a gente pode caprichar nessa sombra, deixar ela bem mais escurinha. Essas daí, não. Essas daí você já coloca uma sombra menor, porque são pétalas que já estão aparecendo mais à frente. Estão de contra a luz, portanto, são mais escuras. Porém, estão afora, não precisa de tanto azul marinho para elas. Você pode ir deixando assim meio riscadinho, não precisa alisar tanto. E essas outras, olha, eu vou encher com o azul bebê, essas outras porções. Depois de cheio com azul bebê, vou colocar essa primeira sombra com azul caribe. Veja que se emenda um pouco, né? Mas não se preocupa. Nós vamos conseguir separar isso muito bem. Coloque essa primeira sombra com esse azul caribe, emende direitinho, você pode deixar assim um pouco riscado ou mais lisinho, fica bem a seu critério. Ou, dependendo se você estiver pintando de uma foto, como está aparecendo aí em sua frente. Aí, olha, a gente faz essas bordas com o azul caribe mesmo. Para essas pétalas assim mais escuras, eu tô colocando a luminosidade com o azul caribe. Caso haja necessidade, a gente coloca um toquezinho de branco, se a gente achar que ficou muito emendado. Mas o toquezinho de branco será bem menor do que para essas que foram pintadas com o azul bebê, tá? Olha só que essa separação está aparecendo, mas ela está aparecendo muito discreta. Depois de colocarmos o branco da parte de cima, aí a gente vai ver onde há necessidade de reforçar o branco dessas pétalas que foram pintadas mais escuras. Vou passando o branco dessas aí, olha, elas vão separando muito bem. Essa parte aí se emendou um pouco, mas é só passar um pouquinho do azul caribe na parte de cima depois que separa. Aí, vou levando o branco. Você tá vendo que essa pétala de baixo mais escurinha, ela está pedindo um pouco de luminosidade a mais? Ela está muito emendada? Então, é nessa hora que a gente pode reforçar a luminosidade, olha, dela e ela se destaca mais. É importante que você observe esses detalhes. Essa daí também tá muito perdida, a pequenininha que está na frente dessa maior.
Estou colocando branco para essa maior, deixando um pouquinho riscado. E vou acrescentar branco para essa pequenininha também. E veja que coloquei uma boa porção. Agora eu vou preencher esses espaçozinhos vazios que tá aí com o azul marinho puro. Tá vendo? Esses pequenos espaços que ficou essas flechas entre as flores, eu vou encher com azul marinho. Pincelzinho zero, cuidado para você não borrar isso aí agora. Essas flores já estão assim bem formadas, não vamos querer borrar isso agora, né, gente? Agora vamos pegar o azul caribe e vamos começar a pintar essa outra que está aberta, está de frente, mais de frente pra gente. Olha só a quantidade de azul caribe que eu coloquei. Agora, vamos terminar ela toda com o azul bebê. Pode ir emendando levemente esse azul bebê, não precisa descer ele demais. Veja que o azul caribe ainda ficou aparecendo bem. O azul marinho, eu vou vindo colocando aí essa sombra mais profunda no meio dessa flor. Vou colocar um pouquinho para cada uma, mas veja que algumas levam mais e outras levam bem pouquinho. Essas de cima, que estão mais virada para a gente, mais de contra-luz, ela vai receber um pouco mais de azul marinho. Essas de baixo, elas receberão um pouquinho menos. Vamos marcar bem essas separações. Lembrando, a necessidade desse azul marinho aí não é de separação, mas é de sombra mesmo. Uma sombra, claro, que acaba separando. Mas não vamos ficar imaginando que coloquei esse azul porque eu tinha necessidade de separar as pétalas. Eu coloquei esse azul porque uma pétala está projetando uma sombra sobre a outra. Vamos fazer esse branco também aí em volta e não vamos descer ele demais, não vamos crescer ele demais para cima desses azuis mais escuros, porque a ideia não é desaparecer com esses azuis. Olha só, tô deixando o branco voltado bem para as bordas das pétalas. Pincelzinho pequeno, tinta só na quina do pincel. Na hora que você for colocar essa tinta, olha, leva ele só na quina do seu pincel, uma pequena porção. Pegue várias vezes, mas não leve tinta demais por vez para você não borrar isso aí. Não acabar ficando difícil o seu trabalho. Coloquei as porçõezinhas de azul caribe. Coloquei um pouquinho, uma luminosidade de azul bebê e estou colocando um toquezinho de amarelo bebê aí em cima. Do mesmo jeito que fiz na outra, sendo que essa ficou um pouco maior destaque. Ficou mais clarinha e eu tô melhorando essa sombra do em volta e do centro dela. Agora, vamos pintar essas outras duas. Olha as porções que eu estou colocando o nosso azul mais clarinho, nosso azul bebê. Terminado de colocar as porções do azul bebê, a gente vem com o azul caribe emendando a ele. Aí, eu já tô colocando um pouquinho de sombra em cima desse azul bebê e vamos terminar de pintar esse restante que faltava com azul caribe, colocar sombras, dar uma leve emendada nisso aí. E vamos com o azul marinho fazer as nossas sombras mais profundas. Olha só esse centro aí que eu tô colocando o azul marinho e deixando ele assim um toquezinho mais riscado. Não deixei muito lisinho não, né? Mas tudo bem, é assim mesmo. Vou marcar levemente aí embaixo para não emendar tudo. Vou colocar as sombras, essa parte aí, olha. Tem umas flechinhas que sobram entre essas pétalas, que eu vou pintar com azul marinho puro. Mas deixei para depois, para colocar primeiro a sombra, para não ficar tudo assim muito perdido. Veja que o centro, ele já se destacou, já tá o espaço da gente colocar fazer o nosso desenho do pistilho aí no meio.
as flechinhas entre as pétalas. Estou enchendo com azul marinho, pincelzinho número 0. E olha só que ela já está começando a ficar com uma boa separação. Agora, vamos colocar nossa luminosidade com o branco, para essas pétalazinhas assim que estão já mais clarinhas. Essa luminosidade, ela vai ser colocada por essas bordas, a parte de fora das pétalas. Vamos marcando, olha, principalmente essa E maior, coloque bastante branco para ela. Pode deixar esse cachinho assim bem mais clarinho mesmo. Veja que eu puxei bem o branco, mas eu não fui sumindo com todo o azul que estava aí. Deixa ele aparecer. Para essas maiores, essa aí eu vou ainda com o branco, colocando, por sinal, uma boa porção nessa região de maior luminosidade. Ela ganhará maior luz. Olha essa aí, que também receberá uma grande porção de branco para essa parte de cima. Essa outra também. Essas mais escuras, a gente pode estar colocando luminosidade dela com branco ou com o azul bebê. Depende muito do que esteja pintado aí atrás. Olha só, eu peguei o azul bebê para colocar a luminosidade dessa. Se tiver muito clarinho a parte de trás, ela vai querer se emendar. Prata, então, veja que ela está se destacando bem, ela está aparecendo bem. Vou deixar ela um tanto riscada e vou preservar uma tonalidade mais escura para ela. Olha só que ela se sobressaiu. Essa pequenininha aí, esse cantinho aí, eu vou colocar o azul caribe também. Vou colocar azul caribe por cima dessa maior. Vamos puxar isso aí levemente. Cuidado para você não crescer demais por essa região que tem mais sombra. Essa daí, olha, ela basicamente se emenda. Nessa hora a gente fica bem tranquilo, porque é só passar um pouquinho do azul caribe ou marinho e já vai ganhar uma separação. Olha só, eu escolhi o azul marinho e fiz essa separação, mas veja que tá um contorno muito sério, não pode ficar assim. Vamos misturar essa tinta, vamos unir essa tinta, essa tonalidade que já estava pintada. Nessa hora, esse pincelzinho 0 ajuda bastante. É importante que você faça o uso de pincéis pequenos para pintar esse cachinho de flor. Aí, eu vou escurecer um pouquinho essa curvatura que tem nessa pétala, com um pouquinho de azul marinho. Agora, para nós terminarmos, vamos fazer o centro dessas duas flores. Vamos colocar de início porção, umas bolinhas de azul caribe, uma luminosidade com o azul bebê. E não vamos esquecer de colocar um toquezinho do amarelo bebê para dar uma quebradinha nesse azul levemente. Não é para deixar totalmente amarelo, mas é para dar um toquezinho de amarelo em cima disso aí, tá? Esse daí eu estou aprofundando um pouco mais, esse azul marinho. Ela tá numa região que tem maior sombra. E assim, gente, vai ficando o nosso cachinho de hortênsia. Olha só como tá ficando o nosso desenho. Logo eu volto pra gente fazer esse cacho de frente, esse maior. Beijos, tchau!